Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre canais e condutos livres. Então, bora conferir esse conteúdo. Bom, então os condutos livres, eles possuem uma superfície livre de água em contato com a atmosfera e logo esse conduto ele está sujeito à pressão atmosférica, ok? Aqui eu vou deixar para você alguns exemplos de condutos. Então, se vocês prestarem atenção nesse primeiro, né, e no segundo, eles são condutos livres, porque a superfície do primeiro está aberta à atmosfera, e no segundo, apesar dele ser fechado, possui ali uma parte em que a pressão atmosférica exerce pressão sobre o fluido dentro do conduto, né? O conduto ele não está totalmente cheio e logo ele tem ali a pressão atmosférica atuando sobre ele. Na terceira imagem, ocorre o caso limite de um conduto livre, ok? Onde, apesar do conduto estar totalmente cheio, a pressão interna não é maior nem menor que a pressão atmosférica, ela é igual. Ok? E o terceiro caso é o caso em que o conduto está totalmente cheio, porém a pressão interna é maior que a pressão atmosférica, ok? Então, né, de todos os casos que eu apresentei aqui, os condutos livres que nós podemos considerar é o primeiro e o segundo, ok? Então, um exemplo de conduto livre são os rios, canais artificiais. Eu vou deixar aqui a imagem para você de canais artificiais. Então, aqui vocês podem observar que o canal ele é construído, porém a superfície livre ali, toda a extensão do canal tem a superfície livre e a pressão atmosférica. Então, o escoamento dele é por gravidade e por ele ter essa superfície aberta, ele é considerado, então, um conduto livre, ok? Outro exemplo que eu vou deixar aqui para vocês são os aquedutos romanos, ok? Porque a superfície também está aberta à atmosfera. Então, o escoamento dele também é por gravidade e ele sofre pressão atmosférica aqui também. Então, antes de eu falar sobre os elementos característicos de um canal, eu vou falar sobre a seção dos canais, tá? O canal ele pode ser trapezoidal, que é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Esse exemplo aqui é um canal trapezoidal. Nós também temos os canais retangulares, ok? Em formato V. Os circulares e os formato em U. Ok? Então, nós temos ali pelo menos 5 tipos de formatos de canais. No que isso influencia? Bom, então, para fazer o dimensionamento dos canais, nós utilizamos algumas fórmulas específicas relacionadas à seção do canal, ok? Por exemplo, alguns elementos que interferem aí no dimensionamento. A área da seção molhada, tá? A área da seção molhada é essa área que aparece aqui para vocês. Tá? Então, como vocês podem ver, nós temos ali, primeiro caso, o canal trapezoidal. Então, a área molhada é toda aquela área em azul. E o canal tipo U, ou semicircular, ele é toda aquela área em azul também. Notem que existem diferenças de áreas por conta da forma da seção do canal. Então, a seção do canal interfere muito no dimensionamento. Outra situação é o perímetro molhado, que é essa imagem que está aparecendo para você aqui. No perímetro, o perímetro que nós contabilizamos é toda essa faixa em vermelho. Então, para o canal trapezoidal, vai ser diferente do que para um canal em U, ou um canal retangular, ou um circular. Então, ele vai ser diferente o perímetro, ok? Logo, nós temos outro elemento característico, que é o raio hidráulico. O raio hidráulico,
ele é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então, como a área e o perímetro são característicos das seções dos canais, o raio hidráulico também se torna característico para cada seção do canal. E nós temos outros elementos característicos dos canais, como por exemplo, profundidade, que é a lâmina de água entre o fundo do canal até a superfície, a largura superficial do canal, a profundidade hidráulica, que é a relação entre a área molhada e a largura do canal. Então existem vários elementos característicos para cada seção do canal, ok? Bom, pessoal, outro fator que é importante nós considerarmos no dimensionamento de canal é a borda livre do canal. Ou seja, nós vamos pegar a altura do fundo até a superfície e vamos determinar 20 a 30% dessa altura e projetar acima desse nível de água, ok? Para que serve isso? Isso serve como se fosse uma folga do canal, caso haja um período de chuvas mais intensas e esse canal venha a ficar mais cheio sem extravasar. Então, a borda livre do canal serve para isso. É como se fosse aqui na imagem, ó. Nós temos ali a altura do canal, ok? E essa altura seria ali 20%, né, da altura, essa folga ali, que é a borda livre, ok? Então, se chover, se tiver períodos mais intensos de chuva, né, que seja uma chuva mais continuada, o canal ele vai encher, mas não vai extravasar. Então, é uma folga que nós temos ali que prever no dimensionamento do canal, ok? Então, para o dimensionamento, nós utilizamos 3 equações básicas para o dimensionamento do canal. A vazão, que é determinada através da área vezes a velocidade, ok? A área, ela é determinada pela seção transversal do canal, né? Então, ela pode ser medida. E a velocidade, ela pode ser medida pelo equipamento, né? Medida a velocidade de escoamento da água no canal. Caso não seja possível fazer a medição da velocidade da água no canal para determinar a vazão, nós conseguimos determinar a velocidade por 2 equações. A primeira, que é a equação de Strickler, que é essa daqui, que é a velocidade igual ao coeficiente de rugosidade de Strickler, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio. Ou pela equação de Manning, que é essa daqui, que é a velocidade igual a 1 divididos pelo coeficiente de rugosidade de Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio, ok? Então, nós conseguimos determinar a velocidade. Porém, em alguns casos, tá? São 2 casos específicos que nós temos. Quando nós temos algumas informações, como por exemplo, coeficiente de rugosidade, a área da seção transversal, raio hidráulico e a declividade, e desejamos conhecer a vazão e a velocidade, tá? Outra opção é quando nós temos o coeficiente de rugosidade, a área, o raio hidráulico e a vazão e não sabemos a declividade. Então, aí nós temos que juntar as 2 equações, a equação da vazão com a equação ou de Manning ou com a equação de Strickler. Quando nós juntamos a equação da vazão com a de Strickler, ela fica assim. Vazão igual a área vezes o coeficiente de rugosidade de Strickler, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada a meio, tá? E quando nós juntamos a equação da vazão com a equação de Manning, ela fica assim. Vazão igual ao raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada a meio, vezes a área da seção transversal, divididos pelo coeficiente de rugosidade de Manning. Tá? E o segundo caso, que é o caso um pouquinho mais complicado, é quando nós temos os dados de vazão, coeficiente de rugosidade, declividade, mas nós não temos a área e nem o raio hidráulico. Nesse caso, nós temos 3 métodos para determinar, né, a área e o raio hidráulico. A primeira é graficamente.
a segunda é algebricamente e a terceira é pelo método da tentativa. E é esse método da tentativa que eu vou ensinar vocês hoje aqui no canal, ok? Então, nós vamos fazer dois exercícios, utilizando ali a equação, as equações de Manning com a vazão, a outra utilizando a equação de Strickler com a vazão. E o terceiro exercício é o método da tentativa, ok? Então, vamos lá agora para a tela do meu computador que eu vou explicar melhor os exercícios aqui na tela do computador para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar aqui pelo exercício 2, que a gente vai conseguir fazer ele pela fórmula do Strickler e também pela fórmula de Manning, tá? E aqui diz assim, ó, calcular a vazão transportada por um canal revestido de nata de cimento. Então, aqui a gente já sabe que ele quer a vazão, né? Ele quer a vazão. E ele fornece o coeficiente de rugosidade de Manning e o coeficiente de rugosidade de Strickler. Então, o coeficiente de rugosidade de Manning é 0,012 e o coeficiente de rugosidade de Strickler é 83. Ele diz que tem uma declividade de 0,3 para 1000, então nós fazemos assim, 0,3 divididos por 1000 é 0,0003. Então, a declividade é 0,0003, tá? E as dimensões e formas são apresentadas na figura a seguir. Verificar o valor da velocidade média do escoamento. Então, ele quer velocidade também, tá? E as dimensões diz que a altura é 2 metros. E a base tem 4 metros, tá? Base igual a 4 metros, ok? Então, nós vamos iniciar o dimensionamento. Eu vou reduzir aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos calcular é a área. Então, a área é igual. Como ele é um canal retangular, vai ser base vezes altura. Então, base vezes altura. Logo, nós vamos ter ali A igual a base, que é 4 metros, vezes a altura de 2 metros. 4 vezes 2 são 8 metros quadrados. Ok. O perímetro, ele vai ser igual a base mais 2 vezes a altura. Isso para seção retangular, tá? Então, aqui o perímetro é igual a 4 mais 2 vezes, eita, aqui, a altura aqui é 2. Então, nós temos o perímetro que é igual a 4 mais 2 vezes 2, 4, fechando 8 metros corridos, tá? Se a gente for utilizar a fórmula da vazão, vazão é igual a área vezes a velocidade, nós não teríamos o valor da velocidade, nem da vazão. Então, para mim conseguir calcular a vazão, eu preciso primeiro encontrar a velocidade. Aí, a velocidade nós podemos achar pela fórmula de Strickler ou pela fórmula de Manning, tá? Pela fórmula de Strickler, ela vai ficar assim, ó. Pela fórmula de Strickler, ela fica assim. E pela fórmula de Manning, ela fica assim. Então, vamos calcular primeiro pela de Strickler. O raio hidráulico, tá? Para nós conseguirmos fazer, nós precisamos do raio hidráulico. O raio hidráulico, ele é igual a área divididos pelo perímetro. Então, nós já calculamos a área e calculamos o perímetro. A área é 8 metros quadrados, divididos pelo perímetro, que é 8 metros corridos. Nós temos o R igual a 1. Tá? Logo, aqui, então, nós vamos substituir agora
o valor de K, que é 83, o valor de R, que é 1, e o valor do J, que é 0,0003. Tá? Agora vamos fazer por partes aqui. Bom, 1 elevado a qualquer número vai ser igual a 1. Então, a gente pode fazer 1 elevado a 2 divididos por 3. Tá, vamos lá. 1 aqui. A 2 divididos por 3 vai ser 1. Tá? Então, aqui, nós continuamos com 83. Aqui, vezes 1. E o J é 0,0003 elevado a meio, elevado a 0,5, tá? Vai ser 0,017. Então, aqui, 0,017 vezes 1 vezes 83, nós temos ali a velocidade de 1,44, tá? Então, V igual a 1,44 metros por segundo. Metros por segundo. Aí. Pela fórmula de Manning, nós temos ali a velocidade igual a 1 sobre N vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes o J elevado a meio. Tá? Então, vamos lá. 1 divididos pelo coeficiente de rugosidade de Manning, que é 0,012. Então, aqui, 0,012. O raio hidráulico, que é 1. E o coeficiente, a declividade, que é 0,003. Tá? Então, vamos lá. A velocidade aqui, então, vai ficar 1 divididos por 0,0012. Opa, 0,012. Tá, 83,33. Então, aqui, 83,33. 1 elevado a 2/3 é 1. E 0,003, né? 0,003 elevado a 0,5 é 0,0003 elevado a 0,5 é 0,017. Tá? Multiplicados por 1 vezes 83,33, 1,44. Tá? Então, a velocidade aqui também dá 1,44 metros por segundo. Como nós já temos a velocidade e a área, nós conseguimos calcular a vazão aqui. Então, a área ela é igual a 8, a velocidade é igual a 1,44, a vazão aqui vai ser igual a 11,55 metros cúbicos por segundo. Ok? Ok, pessoal, vamos para o próximo exercício, então. Bom, no próximo exercício,
Diz assim, um projeto de irrigação requer 1.500 litros por segundo de água. Esse 1.500 ele vai se tornar 1,5 metros cúbicos por segundo, tá? E deverá ser conduzida por um canal de concreto com bom acabamento. Aí ele fornece o coeficiente de Strickler igual a 80. Declividade do canal deverá ser de 1 para 1.000, então 0,001. E a sua seção é trapezoidal com talude de 1 para 50. Qual deve ser a sua altura útil do canal se a base for 60 centímetros, tá? Então, aqui nós temos a seguinte situação. Nós não temos a área, porque nós não temos o H, e, consequentemente, nós não temos o R, que é o raio hidráulico. Então, nós vamos ficar nessa situação aqui. A área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 é igual a vazão divididos pelo coeficiente de rugosidade vezes o J, né, o declividade elevado a meio. Tá? Então, se nós voltarmos lá, tá? Ctrl V. Nós temos a vazão ali de 1,5, o K igual a 80 e o J igual a 0,001. Resolvendo isso daqui, né, nós temos ali 0,001 elevado a 0,5 vezes 80 é igual a 2,53. 2,53. 1,5 divididos por 2,53 é igual a 0,5929. Tá? Aqui, ó. Igual a 0,5929, aproximadamente. Ok? Logo, a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 tem que ser igual a 0,5929. Para isso acontecer, para a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 ser igual a 0,5929, nós vamos variar a altura de H em 1 metro, 1,5 m, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, até nós calcularmos a área, porque é uma seção trapezoidal, então não vamos utilizar as fórmulas da seção quadrada, da seção retangular, tá? A área que vai ser a base mais o M vezes a altura, o perímetro, que é a base mais 2 vezes a altura vezes a raiz quadrada de 1 mais M ao quadrado, e o raio hidráulico, que é a área divididos pelo perímetro. Aí, esse raio hidráulico calculado, nós vamos elevar ele a 2/3 e multiplicar pela área para conferir o resultado e ver se chega no 0,5929. Ok? Então, para não haver muito trabalho, nós vamos fazer isso no Excel. Ok? Então, vamos lá para o Excel. Então, pessoal, essa daqui é a tabela de cálculo para o método tentativa de canais para a seção trapezoidal, tá? Então, a vazão é 1,5, né? Nós calculamos lá. O coeficiente de Strickler é 80. A declividade do fundo é 1 para 1.000, então 0,001. O M, que é o talude, que é 1 para 50, vai ficar ali 0,5. A medida da base é 0,6. A altura nós não temos. A área nós não temos e a velocidade nós não temos. Mas ali ele já calculou que a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 tem que ser 0,5929, tá? Ali ele já colocou o valor da base, ok? O perímetro até agora, como não tem a altura, ele contabilizou só a base, tá? E agora nós vamos colocar a altura de 1 metro, tá? Vamos ver o que acontece. Ó, a altura de 1 metro, nós vamos ter uma área igual a 1,1, perímetro de 2,83, raio hidráulico de 0,38, o raio hidráulico elevado a 2/3 vai ficar 0,53, e a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 é igual a 0,5850. Então,
longe, né, bem abaixo de 0,5929. Então, agora vamos colocar 1,20 m. 1,2. Vamos ver. Então, aqui ficou uma área de 1,44, perímetro de 3,28, raio hidráulico de 0,43, elevado a 2/3, 0,57, multiplicado pela área ficou 0,8312. Então, bem acima de 0,5929, ou seja, a altura ela tem que estar entre 1 metro e 1,20 m. Vamos para 1,10 m. 1,10 m. Então, aqui ficou com área de 1,26, perímetro de 3,06, raio hidráulico de 0,41, elevado a 2/3, 0,55, multiplicado pela área 0,7. Então, ainda continua alto. Então, agora vamos para 1,05. 1,05. Área de 1,18, perímetro de 2,94, raio hidráulico de 0,4, multiplicado por elevado a 2/3, 0,54, multiplicados pela área 0,64.20. Então, agora vamos analisar 1,02. 1,02 ficou ali com uma área de 1,1, perímetro de 2,88, raio hidráulico de 0,39, elevado a 2/3, 0,53, multiplicados pela área 0,60, quase 0,59. Então, vamos tentar agora 1,01. Aí, ó. A área de 1,11, perímetro de 2,85, raio hidráulico de 0,39, elevado a 2/3, 0,53, multiplicados pela área 0,5961. Então, o mais próximo que chegou. Então, o mais próximo que chegou foi a altura né, de 1,01, que deu 0,5961. Ficou mais próximo aqui, ok? Se você quiser fazer o download da tabela, o link vai estar no descritivo do vídeo, ok? Só que detalhe, essa tabela serve apenas para a seção trapezoidal, ok? Bom, pessoal, então esse os exercícios para dimensionamento de canais, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.